o lugar perfeito para fazer belas fotos. A exuberância da natureza não passou despercebida aos olhos de um dos maiores gênios da fotografia mundial. O brasileiro Sebastião Salgado é um apaixonado pelo meio ambiente e transformou a fazenda da família na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, numa RPPN. A reserva foi criada num cenário de terra arrasada. 60 anos de pecuária e queimadas destruíram a vegetação. Uma situação comum na região. Nós estamos nesse ponto aqui, que é a sede da antiga fazenda de gado. Essa fazenda, ela foi desde 48 até agora, basicamente uma fazenda de pecuária, onde chegou em determinado momento a tirar 1.000 e poucos litros dia. Depois, com a degradação do solo, com o mau uso feito da propriedade, com o fim das nascentes, essa propriedade foi perdendo a produtividade, que é basicamente o que ocorre na região. Hoje é uma região devastada ambientalmente, e o que nós enfrentamos dentro da propriedade, o proprietário enfrentou aqui, é o que os demais enfrentam nas suas propriedades. Em 1998, Sebastião Salgado e a mulher dele, Lélia, transformaram a propriedade em uma RPPN. No dia da inauguração da sede, estudantes das escolas da região ajudaram a plantar as primeiras mudas de árvores. Até agora já foram plantadas mais de 1 milhão de espécies nativas da Mata Atlântica. Nossa estratégia é transformar isso aqui num modelo, num exemplo e fazer com que os nossos vizinhos, nosso ao redor, sigam o exemplo. Não queremos que transformem as propriedades deles em reserva, mas que recuperem a reserva, as APPs e as reservas legais. Em menos de 5 anos, a paisagem mudou radicalmente. E não só a paisagem. Seu Manuel é testemunha. Trabalha na fazenda há quase 40 anos. Quando eu cheguei, que peguei e mexi, já tinha pouca mata. Ainda tinha uns cortes, umas cabeceiras, né? Mas já tinha pouca. E aí foi destruindo o resto. Ajudando a destruir o resto. Não tinha árvore, quase nenhuma mais, não tinha nada. E com o espaço de tempo, o gado foi aumentando, o capim foi acabando, aí virou erosão. Erosão, sabe o que é de erosão? Pois é, virou erosão. Você não via mais um verde aqui não, só via terra quase pura, pelada. Rapaz, eu achava que era difícil transformar isso do jeito que era para o que está hoje. Eu achava que era um pouco difícil para a gente ver isso aqui, mas custou bastante luta, mas valeu a pena. Tá lindo e é gostoso viver aqui. A transformação da fazenda também ficou evidente aqui, no córrego Bulcão, que só tinha água na época das chuvas. Hoje as águas são perenes e utilizadas no viveiro da fazenda. Aqui, engenheiros ambientais monitoram um banco natural com mais de 200 espécies de Mata Atlântica. Nós plantamos tudo numa única vez, então nós entramos com espécies que gostam de sol e que gostam de sombra. Então nós colocamos 60% de espécies que gostam de sol e 40% de espécies que gostam de sombra. Por que isso? Porque essas que gostam de sol vão ter um crescimento mais rápido e vão proporcionar sombra para aquelas outras que necessitam de sombra. Na verdade, o que ocorre, né? Como que é o nosso planejamento aqui? Nós colocamos no início do projeto, no início do plantio, todas as espécies misturadas como nós já apresentamos aqui no mix dessas caixas. No futuro, à medida que essas árvores vão crescendo, nós vamos enriquecer essa floresta, ou seja, aí nós vamos colocar espécies que necessitam de um ambiente muito mais apropriado para que elas possam se estabelecer. Então esse trabalho, apesar de a gente ter uma perspectiva de plantar dentro da fazenda nos próximos 6 anos, para encerrar os nossos 700 hectares, isso não termina porque a gente está sempre tendo que enriquecer essa floresta. É importante salientar que esse que é o grande desafio e o ineditismo do projeto do Instituto Terra, que o viveiro do Instituto Terra busca a maior diversidade possível. É muito comum a gente achar alguns viveiros de espécies nativas, mas quando você vai visitá-los, você vai encontrar 15, 20 espécies. E aqui nós estamos trabalhando com mais de 200 espécies, e o desafio é exatamente esse. A RPPN da Fazenda Bulcão gera emprego e renda. Ao todo, são 75 funcionários.
alunos de escolas públicas e particulares aprendem a cuidar melhor do que a de todos. Na verdade, eles são os nossos reeditores, não é isso? Por onde eles passam, eles deixam a informação. A questão do desperdício de água, as questões de lixo, né, que hoje são os dois grandes temas que a humanidade inteira está trabalhando. Então eles já sabem lidar com essas coisas de uma forma diferente. O comportamento deles, né, perante o ambiente escolar, o ambiente familiar, ou seja, o ambiente social, já muda. A RPPN abriga o único cinema da região. É diversão garantida, entretenimento e educação ambiental através dos filmes escolhidos pelos coordenadores do projeto. A importância é que você tenha efetivamente a temática ambiental dentro da formação do cidadão. Hoje nós não temos isso, apesar de ter legislação e leis próprias para isso, mas verdadeiramente isso ainda não está efetivamente implantado. Porque nós queremos considerar a formação do cidadão como um conjunto onde você tem todas as dimensões da vida, não é? E o ambiente é um deles, que a gente trata ainda de maneira separada. Antes eu pensava assim, eu jogar um papelzinho no chão não tem importância não. Aí aqui, um dia até joguei no chão aqui. Aí eu pensei, depois fui lá, peguei e joguei. Aí o menino falou assim que não pode jogar não, que se eu jogo, o outro vai ver, também vai querer jogar. Aí se chover, vai juntar um monte de lixo. Eu acho importante aprender aqui as coisas da natureza. A gente sente a vontade aqui nesse lugar. É como se a gente estivesse na casa da gente. Tem um ditado que fala assim: a gente, quando corta uma árvore, tem que plantar duas, no lugar daquela que a gente arrancou. Então a gente aprende bastante aqui, eu aprendi bastante aqui no Instituto Terra. No programa de hoje você viu que a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, pode ser entendida como uma solução inteligente e sustentável. Se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, entre no link do Cidades e Soluções no site da Globo News. Até a próxima.